TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Foi uma manobra política, assim. Não foi o povo do estado do Mato Grosso do Sul que quis que ele saísse. Meu nome é José Carlos Jordani Costa, sou filho do Arria Amorim Costa, primeiro governador do estado, do Mato Grosso do Sul, e vou contar um pouco da história do meu pai. O pai nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, dia 23 de maio de 1927. Cursou a universidade, viveu até esse tempo entre Cruz Alta e Camaquã, e aí cursou a faculdade. Enquanto, eu me lembro que ele falava que enquanto ele, uma das profissões, aliás, que até não sabia que existia, claro, naquele tempo não era mecanizado, então durante o dia ele colocava rótulo numa fábrica de refrigerantes, ele colocava rótulo nas garrafas de refrigerante que passavam pela esteira. Então era meio manual a coisa, né? Pegava o rótulo, passava na cola e na garrafa. E assim se formava. Hoje em dia tudo mecanizado, esteira, né? Enfim, essa foi uma das profissões que ele exerceu para poder ganhar o dinheirinho e estudar à noite para a Faculdade de Engenharia Civil. Se formou no ano de 1951, mas antes disso, após o terceiro ano de faculdade, ele fez contato com o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que é o DNOS, né? Que depois ele galgou alguns cargos dentro desse órgão. Ele pediu emprego como estagiário, não sendo formado ainda, e ele ajudava os agrimensores, quer dizer, quem ia para o campo fazer uma barragem para fazer a medição do campo, que usava o teodolito, ele ajudava a carregar esses instrumentos. E assim foi trabalhando, claro, já ganhando alguma experiência enquanto se formava. Se formou engenheiro, já foi admitido pelo próprio órgão, pelo próprio DNOS, como engenheiro primeiro estagiário, e dentro desse órgão ele galgou todos os cargos que poderia ser, se tornando diretor regional de Minas Gerais, por uma gestão de 4 mandatos, se tornou diretor regional do DNOS do estado do Rio Grande do Sul por 2 mandatos e foi nomeado então escolhido pelo então diretor do Ministério do Interior, ministro Rangel Reis. Ele era diretor nacional do DNOS, ele foi chamado para ser governador do estado então que nascia na República do Brasil, estado do Mato Grosso do Sul. Nessa mesma época, eu me lembro que o pai e a mãe, junto com 2 irmãos mais novos, moravam no Rio de Janeiro, que eles exerciam o cargo de diretor nacional do DNOS, e eu estudava engenharia também em Porto Alegre. E recebi um telefonema de um primo nosso, dizendo que nesse mesmo momento ele estava sendo convidado para ser vice-presidente da Itaipu, a represa binacional, né? Mas eu optando assim, sempre teve uma vida pública, optando então por ser nomeado e aceitando o cargo de governador do estado do Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro certinho a época, mas jovem ainda, conheceu a mãe. A mãe era professora de canto orfeônico e gaúcha também, de Santa Lúcia do Piauí, um distrito de Caxias do Sul. Conheceram e eu me lembro que eles se conheceram no Rio Grande do Sul e a mãe tinha sido destacada para São Paulo, para o estado de São Paulo, para poder fazer ministrar um curso de canto orfeônico pelo colégio dela.
e que então ficaram, acho que 1 ano, separados, namorando por carta. Mas dessa vez o amor vingou e ela retornou ao Rio Grande do Sul, o pai, enfim, esperou tal, e casaram-se tendo 6 filhos, dos quais eu sou o terceiro. E a mãe, eu tinha 17 anos, no ano de 1977, o pai era diretor, não tinha sido nomeado governador ainda, e eles moravam no Rio de Janeiro com 2 irmãos mais novos. E eles vieram para o estado, para o Paraná, o pai ia ministrar uma palestra sobre meio ambiente, sobre saneamento, em Foz do Iguaçu. E me lembro que eles vieram com o aviãozinho do DNOS até Porto Alegre, nós almoçamos todos juntos, veio junto o ministro do interior, as esposas, e o aviãozinho seguiria, esse avião turbohélice do DNOS, seguiria para Foz do Iguaçu, para essa palestra, iam pernoitar em Foz do Iguaçu. Surgiu um compromisso com o pai, e ele avisou assim no almoço, falou, olha, surgiu um compromisso aqui, uma palestra que eu tenho que fazer em Porto Alegre, vocês seguem com o avião do DNOS, e eu fico para depois vou à noitinha com o avião da Varig, avião normal de carreira. Pois não, tudo bem. Despedimos, fomos ao aeroporto, o avião seguiu viagem, o pai ficou, foi pro negócio. E nesse dia, 12 de outubro de 1977, era aniversário de uma amiga minha. Estudávamos juntos no Colégio Champagnat, em Porto Alegre. Despedimos do pai porque nós não íamos mais vê-lo, porque nós íamos ao aniversário, tinha faculdade até o final da tarde, já íamos para o aniversário dessa amiga e já despedimos do pai de tarde, porque de tarde ele seguia com o avião da Varig. Rapaz do céu, fomos lá no aniversário, umas 10h30 da noite, 11 horas, retornamos, dia 12 de outubro de 77. Chegamos em casa, morávamos num apartamento, eu e o Tony, meu irmão, 1 ano mais novo que eu, formado em engenharia civil também, reside em Porto Alegre. Coloquei a chave na fechadura para abrir a porta, um apartamento cheio de gente, o pai. Falei, ué pai, tu não viajou? O aviãozinho que a mãe estava, se dirigia a Foz do Iguaçu para esperar a palestra do pai no dia seguinte. Houve naquele dia tudo que podia haver de ruim, de intempérie, sabe? Chuva, granizo, vento forte. O aviãozinho era equipado com radar, última geração, mas não teve como o pessoal que morava ali perto, depois contando, disse que o avião tentou sobrevoar uma lavoura de milho, mas abaixo de tempestade, e o piloto, Dante, me lembro muito bem dele, amigo do nosso, aliás eram 2 pilotos no avião, ele tentou fazer o pouso forçado. E ele quase conseguiu, porque a lista, enfim, o que ficou na lavoura, né, foi derrubando tudo e tal, e por pouco ele não para, mas só que no final era um precipício. E o avião caiu e faleceu todo mundo. Então foi essa notícia que nós tivemos lá quando o pai chegou em casa depois do aniversário. Mas nada de tristeza, tá tudo bem. Se não está mais aqui é porque aqui já cumpriu o papel dela, né? Ele ficou 11 meses e me lembro que na época eram 6 secretarias e eu abri a porta, era um dia de tarde, eu acho que um sábado à tarde, o pai não tinha ido ao governo, estava em casa, eu abri a porta, era o Pedro Pedrocian. E eu conduzi o Pedrocian ao escritório da nossa casa para conversar com o pai. Já sentia um movimento de inquietude, sabe? O Ernesto Geisel então presidente do Brasil, tinha deixado a presidência, tinha assumido o Figueiredo, e a relação de amizade, de confiança, então, com o Figueiredo já não era a mesma. E o pai já tinha criado um Estado, e me parece que a intenção dos outros políticos por aí, daqui do Estado quer dizer, era que nomeassem metade das secretarias. E eu acho que foi aí que deu a discordância um pouquinho, porque o pai queria realmente colocar pessoas da sua confiança. Eu não sei se isso foi ingenuidade, porque a política é feita de... né, tem que colocar os parceiros todos, enfim, dos outros partidos, né?
ou se houve algum plano por detrás que já estava sido programado. Cumpriu até então 11 meses, foi exonerado. A notícia foi dada de madrugada para que a população de Campo Grande, quem já gostava do então governador Arremorim Costa, não ficasse sabendo. Tá? Então essa notícia foi dada no calar da noite, para que não houvesse reação do público, né, contra isso. Eu tenho um bilhete guardado até hoje, porque o pessoal da Universidade Federal, depois de o pai exonerado, a notícia, enfim, foi colocada a todo mundo, e assim, mas devia ter assim, uns 100 alunos da universidade, sabe, junto com o pessoal da população, mesmo com o pessoal do povo, e dizendo que assim, ó, a família do governador, Arremorim Costa, estamos com vocês nesse momento difícil, porque nós tínhamos transferido a residência nossa, a nossa vida veio para cá. Eu fazia faculdade, tinha meus amigos, minha namorada, minha noiva, enfim, meus irmãos, o pai. Quer dizer, nós transferimos a nossa vida para cá, para ficar 11 meses e depois, como é que faz agora? Não foi fácil. Mas esse pessoal, nunca esqueço mais. E olha, quem tiver assistindo isso, que teve lá na frente de casa, eu tenho aquele bilhetinho do canto de uma cartolina, escrito assim, a família Amorim. Estamos com você nesse momento e queremos dar força e que, se possível, continuem por aqui. Isso eu tenho guardado. Queria agradecer de coração. O pai hoje sabe disso, está lá no céu, né? Enfim, cumpriu o governo do estado, fez a sua gestão curta. Então, depois de ser eleito deputado federal, cumpriu a gestão inteira, durante os 4 anos. Em 1987, fui convidado pelo então governador, para ser secretário do Meio Ambiente, o qual assumiu essa secretaria e no desenrolar da sua gestão, foi ele que então regulamentou a lei da pesca, né, da proibição ou não da pesca, porque antigamente não existia nada, ele que fez então essa regulamentação. Na época existia também uma preocupação muito grande com os coreiros, a matança do jacaré. E que foi também, iniciou com a ideia dele, de que se a gente proibir o uso do couro do jacaré, nos artefatos, enfim, couro, né, bolsa, sapato, alguma coisa, se não tem para quem vender, então os coreiros não têm necessidade de matar o jacaré. E foi assim que aconteceu. Proibiu-se o uso desse negócio e normalmente os coreiros já foram sumindo, não tinha mais interesse nessa matança. Quinta-feira, dia 19 de agosto de 88, ele tinha uma palestra sobre o meio ambiente em Corumbá, na sexta-feira. Mas na quinta-feira, no final do dia, ele falou, ele já queria ir, porque ele tinha comprado um ranchinho em Albuquerque, que fica 60 quilômetros antes de Corumbá. Antigamente ia por balsa, né? Aliás, ia pela balsa, atravessava o rio, 8 quilômetros depois entrava à direita, mais 8 quilômetros, rio acima era o distrito de Albuquerque, onde tem a Baía do Albuquerque, o rio forma um braço assim. Ele tinha comprado um ranchinho que ele gostava de pescar e tal. Então ele ia na quinta-feira, saiu de noite, para pernoitar no rancho, e na sexta-feira seguiria para Corumbá ministrar essa palestra sobre o meio ambiente. Eu até disse para ele, eram 10 horas da noite quando ele saiu. Falei, pai, por que tu não deixa para ir amanhã? Quer dizer, daqui a Corumbá, ou mesmo que tu vá ao rancho, são 4 horas de viagem, à noite. E ele não gostava de usar motorista, ele sempre dispensava o pessoal, nunca teve medo de nada. E ele falou, não, eu quero ir, enfim. Ele gostava de ir mesmo, Pantanal, a vida dele é lá. Eu acho que se o pai fosse vivo, ele não moraria mais aqui, estaria morando por lá, sabe? Ia se aposentar, sei lá, enfim, mas os últimos dias ia ser por lá. Já tinha comentado isso. Seguiu viagem e passando por Miranda, ajudei a carregar o carro dele e tal, saiu de viagem, quis sair, tá bom. Eram mais ou menos umas 10 horas e o horário dessa batida foi mais ou menos 1h da manhã. Que daqui a Miranda são 200 quilômetros. Passando Miranda, tem um posto de gasolina que é uma reta.
Aliás, vou deixar registrado aqui uma coisa meio... É uma reta e o posto fica do lado direito. Ele indo daqui para lá, como é que foi a batida? Ele bateu com um caminhão boiadeiro. Ele vinha vindo e o caminhão vinha de lá e o caminhão que ia entrar no posto à noite, 1h da manhã. E ele bateu no rodado, no eixo da frente do caminhão. Então, quer dizer, para ele ter batido no eixo da frente do caminhão, então quer dizer que o caminhão recém colocou a frente do caminhão na pista dele para passar para o outro lado. Quer dizer, será que o motorista já não viu? Já não vinha? Já vinha vindo perto, né? Claro, eu estou dirigindo aqui, vem um caminhão, no entanto que não houve uma marca de freio no asfalto, a perícia identificou isso, o pai não pisou no freio, porque diz, não, vinha para passar, o caminhão fez assim, para entrar e ele não, do jeito que veio, não, o motorista não foi encontrado, né? O pessoal do posto viu o barulho de noite, correu para a pista, chegou lá, o pai estava por cima do volante, já não estava mais vivo. Quer dizer, foi uma pegada para valer mesmo. Um homem de uma honestidade, meu Deus, toda a prova. As contas, quando o governador assume o cargo, as contas da família do governador, as contas particulares, água, luz da casa, todas as despesas do governador, telefone, pagas pelo governo. Isso já está no salário, incluso, enfim, até a Constituição. O pai, eu namorava, minha namorada era do Rio Grande do Sul, a namorada do meu irmão também. Todas as ligações feitas, 051, de Campo Grande para o Rio Grande do Sul, ele tirava da conta e pagava do dinheiro dele. O cargo de governador não foi o cargo mais importante que ele exerceu, a meu ver. O cargo de diretor nacional do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, esse sim, porque são obras de saneamento hidroelétricas em todos os estados do Brasil. E ele que decidia, ele que via o que era necessário ou não. Um homem que nunca recebeu nada de presente, de engenheiros, de donos de empreiteiras, para favorecer uma licitação ou favorecer uma obra, está entendendo? Isso eu tenho certeza pelo estilo de vida que nós vivemos, eu e meus irmãos, nossa família, minha mãe, essa mãe, que assim, ó, sempre, no início foi a coisa meio apertadinha, depois deu uma melhoradinha, com certeza, conforto, mas nunca de abusar, nunca de esbanjar, não somos uma família rica, nunca fomos, e oportunidade para ser, se fosse em outras mãos, outras pessoas teriam sido. Então, o que fica é isso, é um exemplo de uma pessoa que deixou a mim e meus irmãos a educação, a respeito pelo ser humano, e ser honesto, tentar sempre fazer o caminho do bem, porque isso ninguém tira, né?